Obrigado a todos pelo breve retorno. Novamente, gostaríamos de agradecer ao apoio da KPMG, EY e Deloitte, cujo representante, Alex Borges, eu convido agora ao palco para falar sobre a importância do diagnóstico, mapeamento, cultura e riscos. Alex, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Eu sou um sócio da Deloitte, como bem mencionado. Meu nome é Alex Borges. Sou responsável, dentro das funções e as minhas atividades, de contribuir junto às organizações no aprimoramento da governança, no aprimoramento dos processos e, logicamente, no atendimento a necessidades de melhoria, de agregação de valor e, por decorrência, atendimento a regulamentações, requerimentos e assim por diante. Por que eu gostaria até de fazer uma mensagem a vocês e, primeiramente, agradecer por esse belíssimo evento, por esse seleto público que aqui está representando, certo? Em nome da Deloitte. Passar também aqui a minha sócia, a Ângela, que ela teve um imprevisto, mas não quero deixá-la e não preservá-la também. Okay, obrigada, Borges. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ângela Castro, sou sócia responsável pela área de terceirização de folha de pagamento e responsável também pela plataforma de soluções e recursos humanos da Deloitte, que é o HR Desk. Eu vou participar com o Borges, infelizmente estou com o pé quebrado, estou aqui sentada, mas depois participo da conversa no painel com os demais colegas aqui sobre o assunto, tá ok? Prazer estar contigo. Obrigado, Ângela. Então, mais uma vez, as apresentações no início da tarde foram excelentes e que trouxeram para nós informações riquíssimas referentes, sejam como nós já estamos envolvidos nos nossos processos, as primeiras pesquisas apresentadas logo no início, sobre como a organização já entendeu a importância do e-social, representando 80% dos envolvidos nos processos, a transformação dos processos dentro das organizações, capturada em aproximadamente quase 60%, e trouxe uma simbologia que eu fiquei muito feliz e posso compartilhar com vocês. Eu adoro número, eu sou matemático, e quando o material apresentado pela Ernst Young, que por convergência, até mesmo de consolidação, veio a demonstrar que, entre os aspectos observados em mais dos seus 100 projetos ali discutidos, 60% eram convergentes a processos, a compliance e 40% a tecnologia de informação, sejam eles nos eventos iniciais, não recorrentes e assim sucessivamente. Então, qual é o meu desafio aqui um pouquinho com vocês? É tentar traduzir como esse processo ou esse projeto vem acontecendo dentro das organizações e como as organizações estão transformando ou se transformando, agregando valor, e eu uso uma palavra que grande parte dos executivos que aqui estão representados também, estão aqui com a gente, gostam muito, que é por decorrência, vou atender a um requerimento ou a um regulamento do nosso governo. Porque grande parte dos executivos, ou grande parte das organizações, e aí nós tivemos um marco bem importante de quando surgiu, como é que nós estamos avançando, quais são os novos prazos, se eles existem, se vão ser postergados ou não. A grande preocupação dos executivos, qual é? Nós estamos tomando vantagem competitiva na transformação dos nossos processos, que, por decorrência, vai atender a um regulamento. Eu não estou preocupado se o conjunto de regulamentações hoje no mercado, que é uma abundância, eu vou passar um pouquinho sobre elas com vocês. Por causa de uma regulamentação eu vou mudar a minha empresa. Por causa de um aspecto específico, uma nova lei, eu vou mudar a minha empresa. Não. Eu estou transformando, estou maximizando, estou gerando maior receita, maior lucratividade, maior EBITDA dentro do meu negócio, e que, por decorrência, eu vou dar maior transparência, como já venho dando, certo? Vários de nós já comentamos isso aqui no início da tarde. O e-social, para nós, é uma automatização das informações que estão sendo prestadas ao governo, só que com um nível de detalhamento que antigamente o governo não tinha essa informação. E grande parte de nós, como também aqui, eu vou fazer várias referências, né? Só não vou citar todos os nomes, porque senão posso esquecer alguns deles, mas que foi bem apresentado foi o seguinte: qual é
o tamanho do nosso passivo se nós não rapidamente tratarmos as informações que serão detalhadamente apresentadas ao governo. Um dos nossos projetos, um presidente de conselho de administração me fez uma seguinte pergunta. Eu não vou responder essa pergunta, mas vou passar a vocês. Borges, qual é hoje o tamanho do nosso passivo representado nas demonstrações financeiras? Eu falei, olha, é aquilo que você já classificou, né? Entre provável, possível e remoto, você já tem um número conhecido. Aí eu refiz a pergunta a ele, você sabe o tamanho do número que não está contabilizado nas suas previsões? E quais são as principais origens que fizeram com que esse número surgisse dentro das nossas organizações? Uma parte daquele número, não tenho dúvida, porque às vezes são processos que são originados sem uma causa raiz adequada. Mas uma grande parte pode ser que às vezes a gente não tenha conseguido rapidamente endereçar alguns aspectos de regulamentação. Então, o que eu vou fazer aqui junto nesse desafio com vocês? Eu vou passar sobre algumas informações, compartilhá-las e depois trazer um pouquinho do modelo um pouco mais pragmático do que as empresas têm sido feitas, o que elas estão fazendo em algumas etapas e algumas atividades. Então, como é que nós vamos passar aqui? Falar um pouquinho da importância da conformidade, a visão geral do processo de compliance, porque, às vezes, quando a gente está envolvido no e-social, a gente esquece que não é só uma regulamentação que está no ambiente da nossa organização. Nós estamos envolvidos em uma das regulamentações que está sendo discutido e implementado em 2014. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, os executivos brasileiros tiveram 2 regulamentações que as multas, quase que paralelas e individualizadas, elas são equalizadas aqui. 20% do faturamento se for uma empresa que acabou de surgir, sobre o faturamento bruto, multas nas casas de 6 milhões de reais, no início de operação, e, ao mesmo tempo, também uma das questões importantes, que é a responsabilidade civil e criminal do corpo executivo, que são os diretores estatutários. Então, quando a gente olha, fala assim, pô, Borges, mas não é só o e-social que está acontecendo agora? Não. Sabe a segunda lei que saiu agora, que a gente, às vezes, não consegue, a gente ler sobre ela, mas a gente não consegue, às vezes, capturar o espírito e a sua totalidade? A lei de confidencialidade de informação que foi aprovada agora, em março desse ano. Por que surgiu essa lei? E a lei tem punições e responsabilidades claras. O governo fez o quê? Era uma lei que estava sendo discutida há 3, 4 anos, que às vezes a gente não sabe quando ela vai nascer. Interessante, ela estava parada há 3 a 4 anos. Sabe quantos meses ela foi aprovada? 2 meses. Ela entrou na pauta da Câmara e em 2 meses ela foi aprovada e sancionada pela nossa presidente. E por que ela teve esse acelerador? Eu diria para vocês, até pelo nosso objetivo do evento, eu vou classificá-los em 2. Primeiro, o monitoramento do nosso governo, certo? Que aconteceu muito fortemente, todos viram pelo aquele cara que ex-agente da polícia, lá dos Estados Unidos. E o segundo principal, gente, que eu também trago para cá, é o seguinte, o governo ele está pedindo cada vez mais informação. E se ele não der um conforto ao mercado, que existem razões, critérios, premissas, responsabilidades claramente do tráfico dessas informações, a gente vai falar assim, pô, mas por que eu vou pegar o detalhe da minha informação, vou disponibilizar ao governo, e se alguém capturar essa informação no meio? Então, o e-social, quando a gente traduz um pouquinho, ele está envolvido em um conjunto de requerimentos que nós temos um desafio dentro das nossas organizações de cultura, complexidade, concorrência de regulamentações, mas a gente não pode perder aquilo que é a essência, que eu procuro sempre discutir, traduzir e implementar dentro das empresas que a gente participa. É o quê? Se eu fosse trazer rentabilidade e agregação de valor aos negócios diários. Certo? Nesse contexto, depois eu vou passar um pouquinho os principais riscos que aqui já foram muito bem apresentados. Eu tive um desafio junto com os nossos palestrantes
de tentar traduzir isso em um único slide, em temas, que cada uma de nós, dentro das nossas empresas, podemos dizer se esse tema vai ser mais importante, menos importante, se ele já foi tratado, se ele não foi tratado, e quais foram os recursos e as ferramentas que já foram utilizados para o tratamento disso. Nessa mesma linha, os principais impactos, e não menos importante, vamos compartilhar um pouquinho, em 5 ou 6 etapas e algumas atividades, aquilo que é o diferencial para assegurar um sucesso desse projeto. E se vocês observarem, nós abrimos, aí tivemos um cuidado de pegar essas 5 ou 6 etapas e abrir em 30 atividades, aproximadamente, para que vocês pudessem até fazer um checklist mental, uma autoavaliação. Será que eu criei um comitê, como já foi muito bem mencionado? Será que eu defini papéis e responsabilidades? Será que eu cumprir as principais atividades para assegurar a transformação da minha empresa e que, por decorrência, vou atender o I-Social? Então, nessa visão, gente, o primeiro slide que a gente vai contribuir com vocês aqui, nós tivemos a felicidade, e que veio a convergir até com o evento, nós fizemos uma pesquisa com 80 empresas brasileiras, sejam elas de capital aberto, grandes grupos familiares, empresas também médias e pequenas, mas nós fizemos como se fosse um processo de entendimento e perguntamos a esse grupo de empresas ou empresários, diretores e presidentes que representaram 60% dessa pesquisa, quais são os principais riscos para 2014. O que tira o sono do executivo? Lembra que todos aqui, e aqui eu fiquei muito feliz como perguntado, quantas pessoas não são da área de recursos humanos, folha de pagamento, nós percebemos que há uma mescla importante de funcionários, colaboradores, executivos que representam as organizações. E não é uma preocupação somente nossa. É uma preocupação que já está na pauta e nas agendas dos nossos executivos. E olha que interessante, gente. Aqui são informações de 2013 e aqui são as informações de 2014. Dessas informações aqui apresentadas, isso representa a pauta do executivo e pauta do conselho de administração das organizações. Sejam elas, inclusive, familiares que têm os seus próprios, vamos falar assim, os seus próprios fundadores participantes. Esses temas são os temas que são rapidamente tratados, direcionados. E olha que interessante, eu assumi um risco, vincular 3 dos 10. Vocês veem alguma correlação? Vocês acham que o nosso desafio e a importância desse evento, ela não está vinculada diretamente à nossa agenda? Olha que interessante, a preocupação de transformar os meus processos, assegurar melhorias e garantir uma padronização, uma equidade na minha forma de executar. Segundo, garantir, não minimamente, o atendimento aos requisitos trabalhistas e, não menos importante, tributário e fiscal. Se vocês pegarem esses 3 principais tópicos, é por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande em assegurar a plenitude, a clara execução e envolvimento de todos nós dentro da nossa organização. Por quê? Novamente, como bem mencionado no início da tarde, o I-Social, quando você trazer a informação ao governo, quando se fala sobre uma lei anticorrupção, é a empresa avaliando por ela mesma. Quando se fala de uma lei Sarbanes-Oxley, é a empresa avaliando e tendo uma empresa de auditoria. Mas quando se fala de uma informação do governo, é o governo nos analisando. E é ele que vai poder, como bem apresentado, você deu uma informação num período X, e agora você transformou os seus processos e está trazendo o Y, qual é o delta aceitável dessa transformação, ou o mais importante, o porquê que você está me trazendo essa nova informação nesse novo contexto, qual é a razoabilidade de negócio, para que eu também possa, como governo, também agir positivamente com você e falar, parabéns. Nessa visão, gente, o que está acontecendo dentro das nossas organizações? Nós temos uma preocupação muito forte no tema chamado compliance, né? Aderência. Ficar usando o nome em inglês, aderência às nossas regulamentações. Mas essa aderência como essência, numa visão de agregação de valor, ela está preocupada em quê? Numa visão única dos negócios, em atender às regulamentações, em ter um reporte, ter as questões sobre controle, saber os meus riscos, gerenciá-los, conhecer e executar a minha estratégia,
garantir o valor das ações, reputação, olha que importância, transparência, dar maior visibilidade, assegurar que as informações sejam prestadas para nós como executivos, como membros de conselho ou independentemente ao mercado, elas tenham qualidade, precisão e tempestividade. Sem esses 3 fatores, nós não, como executivos, temos a clareza ou a rapidez numa tomada de decisão. E o social, ele garante esses 3 pilares: transparência, integridade e tempestividade. Se tem aqui amigos financeiros, muito se usa o nome CATOF, né? Ter as informações no momento que elas se executam. E não adianta, por exemplo, o Lúcio, meu parceiro, me contratar hoje e me registrar só daqui no final do mês. Acontece isso na empresa? Né? Não adianta ele me botar de férias, acontece muito isso na empresa de consultoria. Bota na sexta, na segunda-feira, você liga para o cara e fala, volta, cara, volta que você tem que estar aqui para trabalhar. Porque vendemos um projeto, agora temos que pegar alguém para colocar. Tudo isso está fazendo, inclusive nós, como empresas de consultoria, a nos transformar, porque nós temos uma flexibilidade muito grande na gestão de profissionais. Mas mesmo nós, estamos fazendo o quê? Um processo de se reinventar como gestão. E nessa visão, gente, olha que importante. O e-social hoje é a bola da vez. Mas ele concorre dentro do ambiente empresarial ainda com determinações e atualizações tributárias, trabalhistas, com questões de melhoria no ambiente de governança, as questões novas de confidencialidade da informação. Então, por exemplo, outro dia eu estava numa empresa de varejo, de telecomunicações, mais especificamente internet, vai. Aí o cara chegou e falou para mim assim, vou te usar novamente, posso, Lúcio? Lúcio, o que é mais importante? É atender a nova lei agora de confidencialidade de informação, que já entrou em vigor, ou atender o social? Recurso eu só tenho um. E empresa de internet, gente, se vocês sabem, eles capturam a mesma informação, só que uso de terceiros, né? Então, eles te cadastram inteiro se você for copiar, se você for comprar alguma coisa pela internet. Aí o que eu estava na sala, e o executivo falou o seguinte, nós temos 2 frutas, sejam elas diferentes ou iguais, nós vamos tratar essas frutas na mesma tempestividade e com o mesmo recurso. Tudo bem, é uma brincadeira, mas o que acaba acontecendo? Ele falou, não, independentemente, nós temos que ter o processo interno adequado. A regulamentação é meramente uma prestação de conta adicional a quem for necessário. E nessa mesma visão, gente, algumas empresas, a Lei Sarbanes-Oxley, o SPED contábil, né? As questões de sustentabilidade e algumas trocas de melhores práticas oriundas do próprio IBGC. Então, quando a gente está dentro da nossa empresa e a gente, às vezes, vai discutir uma demanda sobre social, uma demanda seja qualquer outra, se a gente usar um aspecto regulamentar, ou se a gente usar qualquer outra variável, os nossos executivos sempre vão falar o seguinte, o que isso nos ajuda a transformar e agregar ou maximizar a nossa receita, a nossa rentabilidade e assim sucessivamente. Por que eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês? Porque quando nós estamos executando nossos trabalhos com toda a dedicação, comprometimento e integridade, nós estamos ajudando a nossa organização a garantir esse elo aqui, ó. E esse elo, por decorrência, vai atender a qualquer universo de regulamentação que nossa empresa está envolvida. Nessa mesma visão, gente, e aí foi muito bem discutido, muito bem apresentado, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês os principais tópicos que foram ali discutidos. Quais são eles? Qualidade das informações, certo? A qualidade, sem dúvida nenhuma, se a gente não tiver um bom saneamento, uma boa equalização e um tratamento tempestivo dos dados pela imensidão e pela quantidade de variáveis que há no processo, seja novas admissões, desligamentos, seja o nosso processo descentralizado, seja as nossas empresas onde elas estão localizadas, seja as nossas unidades e assim sucessivamente, nós temos um desafio muito grande e nós sabemos ainda que mesmo o validador da receita ainda não está 100% preparado para suportar todas as informações e nos dar um conforto cada vez maior. Nessa mesma visão, a gente assegurar que os nossos processos definidos e as nossas políticas internas, elas sejam robustas e sejam seguidas, porque muito se fala da transformação dos processos. Eu diria para vocês que muito se fala da melhoria dos processos
e do cumprimento das regras que nós definimos. Porque grande parte das vezes, e aí nós podemos até detalhar um pouquinho, depois vai ter um painel, a gente sempre sabe que grande parte das exceções é não atendimento a uma coisa que nós definimos como uma regra de negócio para a nossa organização, ou não atendimento significa saber que eu conheço que aquela lei existe, que aquele regulamento existe, requisito existe, seja o nome que nós queremos dar, mas ainda nós não conseguimos atender na sua plenitude. O I-Social, e aí eu vou falar um pouquinho numa linguagem de governança, ele trouxe à tona a seguinte pergunta: qual é a exposição real do risco trabalhista, tributário, fiscal da nossa organização? E a essa exposição, ela vai sim, se nós não tivermos um processo de tratamento, e aí a prorrogação dos prazos, novamente, para mim é um fator que nós possamos estar atrasados ou não, nós temos que maximizar e aprimorar ainda mais os nossos negócios. Nessa mesma linha, os aspectos trabalhistas, as incidências de tributos, terceirização. Gente, isso aqui, eu tenho um dos amigos que fala para mim assim: Borges, a terceirização na nossa empresa é o que mais me diverte para o I-Social, porque eu tenho um supply chain gigantesco, que envolve compras, envolve logística, envolve diversas áreas e serviços que se utilizam de terceiros. Nós, sim, recolhemos, mas é meio torto o processo, porque a gente sabe que eu dependo do cara para dizer que ele contratou um serviço, que ele usou. Nossa área de compras contrata um monte de prestador de serviço, mas a gente não sabe se o cara executou ou não. Só paga o cara se tiver o cara entregando as guias, mas a gente sabe que, às vezes, pela urgência, a gente paga, porque paga por adiantamento, e o cara não entregou as guias necessárias. Como é que eu consigo consolidar e trazer uma única convergência disso? Como é que eu demonstro a importância desse processo, principalmente para a terceirização? É o mais importante ou menos importante? Não, só estou usando como próprio exemplo. Tá? Ainda nessa visão, as obrigações acessórias, que é, logicamente, a consolidação e a convergência. Então, o que é o desafio desse slide? Cumprimos esses principais tópicos? Se vocês tivessem que usar esse slide e colocar vermelho, amarelo e verde, ele seria uma bandeira? Que bandeira seria? Mais soviética? Né? Menos soviética. Eu costumo fazer essa bandeira para os nossos clientes. Por quê? Porque é importante eles terem uma unidade de medida, e eu pego essa bandeira e vou compartilhar uma visão, que é assim: eu coloco a abertura da provisão aqui, ó, entre possível, remoto e provável, aberto por origem. Porque facilita e me direciona aonde eu acelero, aonde eu administro o pé do freio e aonde eu só lubrifico no negócio. Apesar que eu não dirijo mais carro manual, mas sabe aquela filosofia? Eu tenho um cliente que ele faz as apresentações, ele faz o negócio, mas ele usa. Ele fala onde eu lubrifico, onde eu só troco a embreagem, que está fluindo, aonde eu sei que eu tenho que administrar a minha exposição e aonde eu sei que eu tenho que colocar energia efetiva para poder fazer as administrações. Nessa mesma visão, gente, tivemos esse slide. O I-Social, essa transformação da responsabilidade, envolve várias das áreas. Nós sabemos aqui, como bem apresentado, mais de 9 áreas sendo utilizadas. E o mais importante é assim: o projeto nasce com uma excelência e com valor quando ele tem um envolvimento desde o início de todas as áreas. E, logicamente, com um patrocínio muito forte. Porque quando você consegue traduzir a importância, a representatividade e a visão que nós estamos transformando a nossa empresa, e que, por decorrência, seja por um prazo ele qual for, nós vamos atender a um regulamento do nosso governo, nós estamos transformando a mentalidade dos nossos colaboradores. Porque quando a gente transforma, a gente consegue garantir o engajamento das pessoas, transformarmos tecnologicamente, seja por sistemas, por processos, por tecnologia, seja por hardware, seja por que for necessário para suportar essa consolidação, novamente, como já bem apresentado. Nós garantimos as transformações e as mudanças necessárias nos nossos modelos empresariais. E aí, dentro daquela visão do mapinha soviético ou do mapinha brasileiro, vocês podem usar isso daqui para perguntar assim: eu garanti a definição de papéis e responsabilidades? Eu garantir uma visão de o que cada um pode fazer dentro da execução do nosso projeto e o que isso está fazendo como transformação?
não se esqueçam sempre a mensagem principal. Os nossos donos, os membros de conselho, os donos podem ser grupos familiares ou acionistas, né? Seja uma empresa de capital aberto ou não, eles querem que nós possamos dar o conforto de que o risco tributário, trabalhista e fiscal está adequadamente administrado. Nessa mesma visão, gente, eu tenho aqui um prazo de tempo, né? Trazendo essa visão pragmática com vocês, a gente abriu particularmente em 5 ou 6 principais tópicos. Quais são esses 5 ou 6 principais tópicos? Primeiro, que eu diria para vocês que é um dos mais importantes, acompanhamento e gestão do projeto. No acompanhamento e gestão do projeto, onde você dá previsibilidade, transparência, exatidão e o conforto que todos nós estamos envolvidos, e não existe o certo ou errado, não existe a decisão boa ou não, e não se esqueçam, às vezes eu posso tomar uma decisão boa hoje, mas amanhã ela já não pode ser mais boa. E às vezes a gente não sabe discutir isso e tratar no ambiente de trabalho, no ambiente de projeto. Às vezes alguém fala, pô, existe um macaquinho preto ali, ou em cima do galho, mas ninguém sabe por que naquele momento foi colocado, e às vezes dentro do ambiente empresarial, a gente não consegue discutir isso ou trazer essa visibilidade do e-social. Nessa mesma visão, a criação de um comitê de projeto, eu vou abrir um pouquinho o detalhe sobre ele. O diagnóstico inicial, por que o diagnóstico inicial? E nós demos ênfase em 4 pilares, porque nós sabemos aonde está pegando, aonde nós temos que acelerar, porque no passado, seja pelo crescimento da nossa organização, orgânico e inorgânico, a velocidade de transformação dos nossos negócios, eu não consegui dar a tempestividade necessária ao cadastro, a atender regras, a melhoria de sistemas e os aspectos trabalhistas e previdenciários. Depois de conhecido esse diagnóstico, garantir a elaboração dos planos, as implementações e, não menos importante, o monitoramento. Cada um desses slides, gente, eles têm um nível de detalhamento para que a gente possa compartilhar e, novamente, provoco-os para que a gente possa ticar. Será que eu defini o meu comitê? Quando eu defini o meu comitê, eu pensei em quem deveria ser os membros? Qual o caráter multidisciplinar desse desafio? Eu envolvi todas as áreas necessárias. As áreas necessárias, elas são participativas, elas são operativas, elas só querem participar para dizer que faz parte, ou elas contribuem, realmente a direcionam e maximizam? Eu tenho um envolvimento de uma consultoria ou não? A consultoria é a única responsável por transformar? Não menos importante, eu tenho uma metodologia? Eu tenho a agenda e os poderes? Vocês sabiam que numa execução de um projeto de social, 5% do projeto total em tempo são tomadas de decisão de relevância de transformação das empresas? Às vezes a gente não percebe. 75% na média é tempo de execução. 15% é tempo de gestão. Só que 5% efetivos são tempos de direcionamento, tomada de decisão e de transformação do nosso lado empresarial. E se a gente não tiver esse membro muito bem definido, consensado e com uma comunicação clara com a diretoria, isso pode impactar toda a execução do próprio projeto. E aí, nessa mesma linha, todos os aspectos de supervisão e orientação da gestão de mudanças. Depois, diagnóstico inicial. O que é importante, gente? O que nós não podemos deixar de analisar, sejam em grandes temas ou não necessariamente? São eles: análise do sistema. Como muito bem mencionado, nós sabemos que as informações são descentralizadas, grande parte se encontra em documentos, e que nós tivemos agora, nesse momento de transformação, automatizá-las, né? Transformar nosso sistema, transformar em meios eletrônicos, garantir... Opa, perdão, apertei errado, volta, aí, volta, volta, aí, apertei demais, é que o bichinho aqui, ele e eu somos divertidos, perdão. Então, garantir o saneamento dos dados, aderência aos processos internos nas normas trabalhistas, a avaliação dos processos de negócio é de fundamental importância para nós. Gente, não se esqueçam,
Esses dois tópicos aqui, ó, eles representam, e aí eu vou refrasear os meus amigos, 60% dos principais gaps identificados nos processos de negócio. Não significam dizer que são os mais importantes, não significam dizer que são os mesmos dentro das organizações, mas significa dizer que esses devem ser analisados com maior nível de cuidado. Por quê? Porque eles vão garantir aquilo que nós vamos rapidamente expor à nossa organização e reportar ao mercado. Já viram falar que a melhor solução, ela acelera uma informação de baixa qualidade, seja ela para uma tomada qual for ou qualquer de decisão, certo? Nessa mesma visão, falar um pouquinho sobre a parte de elaboração do plano. Elaborar plano, gente, nesse slide eu só tenho uma frase a compartilhar com vocês. É ter todos numa mesma tomada de ação. Não existe falar para mim, falar assim, ah, não, mas as ações são da área de compras, as ações são da área de RH, as ações são da área de folha. Não, as ações são da nossa organização, onde algumas áreas possuem maior responsabilidade na clarificação e no tratamento dessa informação, porque essa informação surge nesta área. Mas ela, fazendo as suas atividades e o seu tratamento, isso garante a qualidade e a totalidade do que nós precisamos para ter isso dentro de uma base, de uma solução tecnológica para prestar isso ao governo de uma forma organizada. Certo? E vocês vão perceber uma coisa que é super importante, que quando vocês, como executivos, e muitos deles, né, eu tive que criar um dashboard, aí um painel para um presidente de uma organização multigeográfica, independentemente do detalhe, que ele falou para mim assim, eu não sei hoje a volumetria do meu quadro executivo. Quantos entram, quando não entram, quantos saem, quando não saem, quantos tiveram aumento, quando não tiveram aumento, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Pô, mas o seu executivo de RH tem? Ah, ele tem, ele fala para mim assim, que tem, mas o que representa isso dentro do meu negócio? A pergunta dele é, o que representa isso dentro do meu negócio? Aí, depois que a gente fez a transformação, ele falou o seguinte, eu não quero mais, às vezes, dependendo da área também, tem esse pequeno detalhe, ter essa volumetria tão representativa. Me interessa, às vezes, dar um aumento, ou me interessa saber áreas que não tiveram rotatividade, de dar um corte. Verdade. Por quê? Porque agora ele chega no nível de detalhe aonde ele quer ter, para que ele possa também facilitar e maximizar as suas atividades no dia a dia de gestão. Nessa mesma linha, implantação das recomendações. Gente, aqui, diria para vocês que representa, na minha opinião, 70% do trabalho do e-social. Não sei, meus colegas, se querem compartilhar das opiniões individuais, eu contribuo com o microfone, mas representa 70%, ou até mais em algumas organizações. Porque fazer o diagnóstico, fazer o levantamento, fazer a definição, fazer o envolvimento, é saber o tamanho do ingrediente do bolo, e é formar o bolo. Agora, saber dividir o bolo e efetivamente transformá-lo num instrumento de alimento é o grande diferencial das organizações. E isso daí, nesse contexto, é o principal desafio que eu tenho certeza que nós estamos aqui participando desse evento. É o como entender, como priorizar, como focalizar os esforços da nossa organização, para que nós possamos ter um processo, ou um processo, vou chamar assim, de implantação efetiva de transformação, para que lá no fundo a gente não fique com aquela preocupação que eu entreguei uma informação ao governo, sabendo que amanhã ou não pode vir uma DARF ou um questionamento sobre as informações que ali foram prestadas. E esse é um risco que nós, como executivos ali envolvidos, nós não temos alçada de tomada de decisão. E poucos os projetos que eu conheço, que eu faço muitos projetos de controle de qualidade, muitos, poucos projetos trazem essa visibilidade de decisão. Poucos. O cara fala, o cara está fazendo tratamento de dados, o cara está fazendo isso, o cara está fazendo aquilo, eu só faço uma pergunta, ótimo, eu quero isso. Isso. E é isso, gente, que eu trouxe essa apresentação, mesmo que rápida para vocês, qual é a essência da transformação que nós queremos dar e qual é a velocidade de implantação que nós queremos ter.
O prazo, novamente, se ele fosse agora em meados de maio, junho, nós teríamos um desafio. Então, a velocidade e a alocação dos recursos depende de um bom diagnóstico que se traduz em, particularmente, essas 6 principais etapas, findando elas aqui na parte de operação e monitoramento. E o que está acontecendo nos nossos projetos? Essa etapa aqui, ó, é o que todo mundo está nos pedindo fortemente. Eu quero ter indicadores de performance de risco, não só do projeto, mas agora de visibilidade do processo de gestão dos meus colaboradores, seja o nome que nós queremos dar em cada uma das empresas que atuamos. Nessa visão, gente, meu tempo terminou, certo? Aqui estão os nossos dados. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Depois aqui a Ângela vai sentar com a gente no painel também, poder contribuir. Muito obrigado.